E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. Então, galera, hoje vamos ver a barca de jogadores que devem deixar o Vasco na próxima temporada. Jogadores que não estão sendo utilizados no elenco cruzmaltino atualmente e que muito provavelmente não vão continuar no Vasco de verdade, cara. Claro, né, rapaziada, é que a tendência é essa barca aumentar mais ainda ali quando finalizar a temporada certinho, quando for feita toda a análise do elenco do Vasco, porque, mano, o Vasco hoje tem muitos jogadores que não merecem vestir a camisa do clube, muitos jogadores que só deixam a folha salarial muito ali grande, mas que acabam não agregando tanto assim dentro de campo, e o Vasco precisa realmente fazer essa limpa, essa reformulação no seu elenco. Então, se você já quer saber quem são os jogadores que provavelmente devem deixar o Vasco no final dessa temporada, é muito importante já que você deixe o seu like aí embaixo, muito importante o seu like, cara. Conto muito com o seu like, conto muito com o seu apoio de coração. Também já aproveita e me segue no Instagram que está aparecendo aqui na tela, @malfranfc, porque lá pelo Instagram a gente consegue ter contato mais direto, trocar uma ideia mais da hora e tudo mais. Fechou? E agora sim, bora ver quem são esses jogadores que devem integrar a barca vascaína, jogadores que, ó, vão deixar o clube. E bom, galera, o primeiro jogador dessa lista que deve deixar o Vasco é o atacante Gustavo Torres. Desde quando ele foi contratado eu já havia avisado vocês sobre o extracampo do Gustavo Torres, que é bem complicado, ele não é um jogador lá tão disciplinado assim. Desde que chegou ao Vasco, Gustavo Torres não teve nenhuma grande atuação de destaque que você olhasse e falasse, mano, valeu a pena a contratação desse cara, que ótima contratação, não, até mesmo pelo contrário. Gustavo Torres teve sempre atuações muito ruins, sempre se mostrou um jogador muito limitado tecnicamente e que não agregava muito ao elenco cruzmaltino. Gustavo Torres só serviu para dar dor de cabeça no torcedor vascaíno. Também teve aquele episódio que ele se apresentou 4 dias depois do que era para se apresentar ali, depois das festas de fim de ano e tudo mais, e depois daquilo ali, Vanderlei Luxemburgo não aproveitou mais Gustavo Torres. É um jogador que não vem sendo aproveitado e que provavelmente o Vasco deve devolver para o Atlético Nacional. Então Gustavo Torres provavelmente vai ser devolvido pelo Vasco ao Atlético Nacional da Colômbia. Esse problema é o Atlético Nacional que vai ter que cuidar e não o Vasco. Gustavo Torres não vai permanecer no Gigante para a próxima temporada. O segundo jogador que deve deixar o Vasco, esse que ainda tem um futuro mais indefinido, não está tão certo assim como Gustavo Torres, é o atacante Vinícius. Vinícius subiu muito bem nas categorias de base do Vasco, foi um jogador que realmente empolgou o torcedor, que ganhou bastante destaque ali no seu início como profissional do Vasco, mas com o passar do tempo o Vinícius caiu muito de produção, vem fazendo atuações péssimas. É um jogador que sempre quando entra em campo não deixa o torcedor satisfeito, bem pelo contrário, galera. Vinícius vem irritando muito o torcedor do Vasco, atuação após atuação dele, e com isso tudo Vinícius pode estar nessa lista de jogadores que vão deixar o Vasco no final dessa temporada. Mas diferente do Gustavo Torres, o Vasco pode, por exemplo, emprestar o Vinícius para um time de menor expressão, para ele ganhar mais experiência e tentar reencontrar o seu futebol para voltar mais pronto ao Vasco. Acho que essa seria a melhor saída pro Vinícius. E o terceiro nome da lista, que também pode estar com dias contados em São Januário, é o lateral esquerdo Henrique. Henrique já é profissional do Vasco há 7 anos, meus amigos. Para muitos até parece que ele subiu ontem pros profissionais, mas não, meus amigos, já faz 7 anos que Henrique é profissional do Vasco. Henrique nunca chegou a ser um craque, sempre foi um jogador até que muito criticado pelo torcedor do Vasco, mas atualmente ele é o titular da lateral esquerda, vem tendo até atuações regulares. É um jogador que tem a confiança do técnico Vanderlei Luxemburgo e que de uns tempos pra cá passou até a ser mais elogiado por alguns torcedores do Vasco, que vem pegando um pouquinho mais de carinho pelo Henrique. Só que aí no seu melhor momento, né, é a hora que o contrato dele vai se encerrar no meio do ano. O contrato de Henrique com o Vasco chega ao fim, o Vasco ainda não definiu se vai ou não renovar com esse jogador. A diretoria do Salgado entende que ainda não é o momento para sentar ali com o staff do Henrique e conversar sobre uma renovação, que apenas quando o Campeonato Brasileiro se encerrar que eles vão tratar sobre essa prorrogação de contrato. Mas times como o Cruzeiro, um time que é grande, né, tá na Série B e tudo mais, já demonstra interesse na contratação de Henrique. Então pode ser que até o fim do Campeonato Brasileiro seja tarde, que ele já esteja um acordo engatilhado com outras equipes do futebol brasileiro. Outro jogador que pode estar próximo também de deixar o Gigante da Colina, mais um cria da base do Vasco, é o zagueiro Ulisses. Ulisses está
meio que em uma geladeira no Vasco, né? É um dos últimos zagueiros a ser aproveitado, sempre é a última opção para entrar na zaga do Cruz Maltino. Isso até tem um certo prestígio dentro do Vasco, um jogador que fez boas atuações quando jogava pela base do clube, formava ali a dupla de zaga com Miranda e tudo mais, era uma boa dupla de zaga, respeitada ali nas categorias de base e tudo mais, só que pelos profissionais o Ulisses ainda não chegou a vingar, é uma das últimas opções do técnico Vanderlei Luxemburgo, que não sinaliza muito que vai utilizá-lo nesse momento. Então pode ser que o Ulisses tenha um destino parecido com o que eu dei aqui pro Vinícius, né, rapaziada, ser emprestado para um clube de menor expressão, ganhar mais casca, ganhar mais experiência e aí voltar já um jogador mais pronto pro Vasco. Mais um jogador que também surgiu nas categorias de base do Vasco e que deve deixar o clube para a próxima temporada. Esse aqui, rapaziada, foi a maior enganação que eu já vi no Vasco, Lucas Santos. Meus amigos, quando esse moleque jogava na base do Vasco, todo mundo achava que ia ser um craque, que ia ser um grande jogador, que ia render muito dinheiro pro Vasco, ser vendido pro futebol europeu e tudo mais. Porém, desde que subiu aos profissionais, esse rapaz não consegue dominar uma bola sequer, não consegue dar sequência a uma jogada, já tem 21 anos de idade, então não é mais nenhum garoto ali de 18 anos que tá subindo para os profissionais, que precisa pegar experiência e tudo mais. Não, cara, Lucas Santos não deu certo no Vasco. Ele tem contrato até o fim de 2022, é um contrato longo que foi feito para ele. Eu realmente não entendo quem faz um contrato longo com um jogador desses para o cara ficar ali por vários anos mamando nas tetas do Vasco, apenas recebendo salário, mas não desenvolvendo um futebol aceitável dentro de campo. É bem complicado, cara. Mas aí o Vasco deve chegar a um acordo com o Lucas Santos, talvez para rescisão de contrato, ou talvez até mesmo para ele ser emprestado e o Vasco diminuir os custos que tem com ele hoje em dia. Quase no fim temos dois nomes que também não vêm agradando bastante nesses últimos tempos no Vasco. Primeiro vamos falar sobre Igor Catatal, jogador que veio do Madureira e que no seu início com a camisa Cruz Maltina até fazia boas atuações, chegou a marcar gol contra o Botafogo, fez um jogo que foi eleito craque da partida contra o Santos. Então o Igor Catatal era um jogador que a torcida do Vasco vinha até pegando um certo carinho por ele, mas com o passar do tempo ele foi ficando esquecido, não entrou mais nos jogos. Hoje em dia é a última opção para entrar ali como jogador de ponta. Acho que nem última opção, cara, ele é a última da última opção. Nem sei como explicar a situação do Igor Catatal atualmente no Vasco. O vínculo do Catatal com o Vasco se encerra no final de fevereiro e o Cruz Maltino não deve renovar com ele, então Catatal deve retornar ao Madureira do Rio de Janeiro. E para finalizar, temos a situação do lateral esquerdo Neto Borges, que chegou para ser uma solução ali para lateral esquerda do clube, chegou para colocar o Henrique no banco, mas não foi isso que aconteceu. Ele chegou e virou o banco do Henrique, cara. Isso porque o Neto Borges é um lateral melhor do que o Henrique na fase ofensiva, mas na fase defensiva é um Deus nos acuda. Toda hora a bola nas costas, o Neto Borges não sabe marcar e por isso é banco do Henrique. Neto Borges tem contrato com o Vasco até o fim de julho, ele está emprestado e depois que terminar esse empréstimo o Vasco não deve renovar, até porque teria que desembolsar uma quantia que não tem atualmente nos seus cofres. E bom galera, essa é a barca de jogadores que deve deixar o Vasco, ao que parece, claro, ainda não tem nada certo, não estou cravando nada aqui, mas esses são os jogadores que têm maior possibilidade de deixar o Cruz Maltino no final da temporada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa por hoje, grande abraço, frente, é nóis e fui!